Efésios, capítulo de número 1. Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfesos, capítulo 1, versículo 3, até o versículo de número 14. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Diz-nos a palavra do Senhor nesta noite. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos os mistérios de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Podeis sentar, irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos estar falando sobre eleito, aproveitando aí o gancho, nesses dias em que o nosso país esteve passando por este período da eleição. De repente, se tornou bastante importante no dia de domingo próximo passado, quando uma grande parcela da população brasileira estava na expectativa, na hora da realização e efetivação e anunciação do resultado das urnas, para saberem qual seria os candidatos, tanto para presidir a nossa nação, como também para alguns estados que tiveram um segundo turno. E interessante é que aquela expectativa, quem será, e de repente veio o resultado. Quem sabe o resultado não seja aquele que você desejaria que fosse, ou que fora aquele que você desejaria que fosse. O importante é que, para o bem comum da nossa nação, havemos presidente, e isso é o mais importante. Significa que a continuação do Estado democrático de direito permanece em nosso país, e que venceu a vontade da maioria, como assim é em uma democracia como é a nossa nação. Eu estava analisando, irmãos, sobre isto, e comecei a pensar sobre a eleição de Deus para
com cada um de nós que aqui estamos e por aqueles outros milhares que nos acompanham pela internet. E lendo em Efésios, Efésios é uma daquelas cartas revelativas do coração de Deus para o apóstolo Paulo, e ele então a escreveu e deixou o registro para todos nós entendermos os mistérios de Deus. Efésios, a cidade de Efésios, ficava na província da Ásia Menor. Lembra que o Império Romano havia dividido os países, as partes que eles conquistavam, em províncias. E na província da Ásia Menor havia várias cidades, e dentro destas cidades, a cidade de Efésios. A cidade de Efésios hoje está na região em que está a Turquia, ali naquela divisão da Europa com aquela outra parte do mundo, o Oriente. Meus queridos irmãos, a igreja de Efésios foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, e ela tornou-se uma potência de uma igreja. Esta igreja ela foi pastoreada também pelo apóstolo João, já bem próximo de sua jornada terrena. E por volta do ano 60, 61, depois de Cristo, Paulo escreve a carta que leva por nome Efésios. Alguns dizem que esta carta era aquela carta itinerante, né? Que conforme chegava era lida e reproduzida para muitos. Outros dizem que esta carta é uma carta de um hino de louvor. É por isso que aparece como se fosse uma estrofe de um louvor, este capítulo 1, para o louvor da sua glória. Esta palavra é muito importante nesses versículos que nós fizemos leitura. Mas Efésios, ela foi escrita em um momento de muita tensão. A tensão estava entre os gentios e os judeus que haviam se convertido. Lembra-se que o evangelho foi pregado primeiramente aos judeus. E os judeus então achavam que deveriam ficar só com eles aquilo que eles haviam recebido. Mas já no capítulo 10 do livro de Atos, é quebrado essa hegemonia, porque Pedro vai até a casa do centurião romano e ali prega, e uma grande quantidade de italianos se converte a Cristo Jesus. E ao se converterem, então o evangelho também chega aos gentios. Mas os judeus que haviam crido, pensavam eles que os gentios eram crente de segunda categoria. Um crente meia boca. E era este os pensamentos que eles tinham. Na verdade, este pensamento judaico nascia do fato de que pensavam que todos aqueles que abraçassem o evangelho deveriam abraçar também a lei de Moisés. A briga era naqueles dias sobre quem recebe a Cristo tem que observar a lei de Moisés ou não. Então, os judeus judaizantes, eles começaram a viajarem de uma parte a outra e começaram a trazer um agregamento ao Evangelho da Graça algumas obras da lei. E Paulo, então, conhecendo essa tensão, ele escreve tanto a sua carta aos Gálatas, a sua carta aos Romanos e a sua carta aos Efésios, porque em Efésios havia uma divisão. O tema principal dessa carta aos Efésios é unidade. Paulo apela à unidade. E a igreja estava vivendo um momento de divisão em si. E Paulo está rogando aos irmãos que voltem a viver unido e dizendo que tanto judeu como gentil está em pé de igualdade diante de Deus, e que Deus havia derrubado a parede de divisão, aquela parede que dividia gentil e judeu, fora derrubada por Deus em Cristo Jesus e fez um povo só. Louvado seja o Senhor para sempre. Mas nesse capítulo 1,
Paulo fala de uma coisa extraordinária. E antes de entrar no nosso assunto, eu preciso fazer um esclarecimento. Eu particularmente, entendo pela Bíblia que Deus não elegeu uns para a salvação e outros para a perdição. Não. Pelo entendimento, pela Bíblia, eu entendo que Deus elegeu a todos. Todos estão eleitos em Cristo. Todos, absolutamente todos. Desde aqueles que já morreram, como aqueles que estão para nascer. Estão eleitos em Cristo. Agora, meus queridos irmãos, estarem eleitos em Cristo não significa propriamente dito que se tomou posse dessa eleição. A diferença está em tomar posse. Por exemplo, nós temos hoje um presidente eleito, mas se ele não quiser, ele não toma posse. Mas ele já está eleito. Mas vamos supor que de repente ele diga: não, eu não quero tomar posse, eu não quero ser presidente. Então, o que se pode fazer? Entendeu a eleição? A eleição de Deus é para todos, mas nem todos querem. Deus jamais tomaria um posicionamento de trazer uma pessoa à existência simplesmente para depois lançá-la no inferno. Alguns dizem: Deus elegeu um para ir para os céus e outros para ir para o inferno. Então, que Deus é este que está fazendo acepção de pessoas? Não, Deus elegeu a todos em Cristo Jesus, com um bom projeto, com um bom propósito, porém nem todos querem aquilo pelo qual foi eleito. Aí é onde exige de você e de mim um entendimento da palavra de Deus. Agora, a eleição de Deus, ela tem uma iniciativa divina. Ela procede do próprio Deus. É Deus que toma a iniciativa, não é o homem. Não. E se você acompanhou a leitura comigo, pôde entender que esta eleição fora feita antes da fundação do mundo. Então o mundo, irmãos, na verdade, ele nada mais é do que um detalhe. Que detalhe? Um detalhe para um projeto maior. O planeta em que estamos, ele simplesmente fora criado para um propósito maior. E qual era o propósito maior? Ser a habitação dos eleitos, de toda a raça humana. Você pode imaginar que antes mesmo de você nascer, Deus já estava preparando um berço chamado planeta para trazer você à existência. Então assim é Deus. Ele toma uma iniciativa. E o mais lindo dessa iniciativa, que é uma iniciativa soberana. Ele simplesmente quis fazer. Como ele tem todo o poder para fazer o que quer, ele então tomou a iniciativa. Eu vou fazer. Essa foi uma iniciativa completamente independente de qualquer influência de qualquer outra parte. Deus, na sua soberania, na sua presciência, toma este posicionamento de fazer uma eleição para a salvação de todos os seres humanos antes da fundação do mundo. Este é Deus. Este é Deus. É por isso que Satanás chora de tristeza, porque ele jamais vai chegar na sombra daquilo que é Deus. Deus é Deus. Diga comigo: Deus é Deus. Aleluia. Agora, interessante também notar nesta iniciativa da eleição que procede de Deus Pai, é que está presente ali a Trindade. Nós somos eleitos pelo Pai, nós somos redimidos pelo Filho, e nós somos então selados pelo Espírito Santo. Está a obra da Trindade, porque o projeto de Deus é um projeto de comum acordo. As três pessoas da Trindade, eles estão ali em comum acordo. Quando nasceu no coração de Deus o projeto
de trazer à existência os seres humanos, houve um comum acordo entre as três pessoas da Trindade. Mas também antes de vir a existência a humanidade, na sua onisciência, Deus já sabia que esta humanidade cairia. E antes mesmo de que a humanidade viesse à existência, em comum acordo com os integrantes da Trindade, Deus coloca o seu projeto e diz: olha, eles vão cair, eles vão se perder, mas haverá uma possibilidade de resgatá-lo. E as pessoas da Trindade então começam a ouvir. A forma de resgatá-lo seria a morte de alguém. E como o homem não pode resgatar o outro homem, então será você ou um membro da nossa Trindade que haverá de morrer em favor do homem. E o filho disse: eu me disponho. É por isso que quando Jesus abre a boca e disse: ninguém tem poder para tirar a minha vida, aquilo reflete, é uma expressão que enche o mundo. Ninguém tem poder para tirar a minha vida, eu livremente entrego. Irmão, se Jesus não quisesse morrer, ninguém o mataria, porque Ele é o autor da vida. Como matar o autor da vida? João 1 disse: nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Como matar a vida? Pois um dia a vida morreu. Eu já falei disso a vocês. A vida um dia morreu, mas por ela ser vida, ela ressuscitou e está viva. A morte não pôde contê-lo. Levante a tua mão e adore a Ele. Então, mais ou menos você pode imaginar que Deus tinha toda a possibilidade de estar tranquilo na eternidade, despreocupado. Era só Ele abortar o projeto, dizer: não, eu não vou criar esses camaradas que eles vão me dar dor de cabeça. Para que eu vou ter que entregar o meu filho para a mão? Mas Deus é Deus, para louvor da sua glória. Meus queridos irmãos, nessa iniciativa de eleição, fora Deus que tomou essa iniciativa. E interessante, irmãos, que nenhum de nós fizemos propaganda política. Que propaganda que eu e você poderíamos fazer para que Deus nos elegesse? Nenhuma. Ah, não, eu vou abaixar o preço da batata. Ah, tá aí, eu vou eleger você para o céu. Não, eu abaixo o preço do jacaré. Tá bom, você vai para o céu. Não. Aliás, irmãos, a nossa propaganda era pura fake news. Era pura coisa contrária. É ruim, é feio, é pecador, é mentiroso, é corrupto, é isso e aquilo, aquilo outro. Ia ser uma influência contrária. E o próprio Deus disse: as vossas justiças são como trapos de imundícias. Então não tinha como a gente granjear o voto de Deus para a nossa eleição. E por que então Ele nos elegeu, pastor? Por que Ele toma essa iniciativa? Isso é graça, meu irmão. Isso é favor, meu irmão. Isso é amor, meu irmão. Isso é misericórdia, isso é bondade. Essas são as infinitudes do Deus que você serve. Aleluia. Isso é pura graça. Pura, pura, pura graça de Deus. Ele, antes da fundação do mundo, Ele sabia que ia ser torto. Não sabia? Ele poderia ter impedido eu nascer, mas Ele preferiu que eu nascesse. Por quê? Ele quis dar-me a oportunidade de conhecer o seu favor, de conhecer o seu amor. Ele quis nos dar essa oportunidade. Esta é a grandeza do Deus que você serve.
Não aceite andar de cabeça baixa e não aceite que ninguém diga que o teu Deus é menos daquilo que ele é apresentado na palavra, porque ele é bem maior, ele é eterno, ele é santo, ele é justo, ele é o teu Deus. Aleluia. Agora, meus queridos irmãos, aonde entra a participação da terceira pessoa da Trindade? A terceira pessoa da Trindade, ela só entra em ação em ocasiões especiais. O Filho entrou com a morte na cruz. O Espírito Santo, a terceira pessoa, entra com um convencimento ao pecador. Sabe o que o Espírito Santo faz? Agarra você e coloca você olhando para o Calvário e dizendo para você: nele há a solução. Convence do pecado, da justiça e do juízo. É isso que o Espírito Santo faz. E qual é a importância de ser selado? Aqui não é batismo com o Espírito Santo. Esse selo aqui não é nada disso. Selo aqui significa garantia. Simplesmente isso. Quando você crê, então o Espírito Santo te sela, te dá a garantia que você agora é propriedade exclusiva de Deus. Levante uma das tuas mãos e adore a Ele. É isso que Ele faz. Ele faz este selo, esta marca, e hoje você pertence a Deus. Graças a Deus. Agora, qual é o propósito dessa eleição, pastor? Tem algum propósito? O propósito principal é para sermos santos. Este é o propósito principal. Se você ler com cuidado o versículo 4, o apóstolo diz assim: assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Este é o propósito, sermos santos. E vocês já estão cansados de ouvir que a palavra santo não é uma aureola de luz na cabeça. Não. A palavra santo nada mais é que separado, apartado, tirado para um lado. O propósito é este. Se você ler com cuidado, você vai entender que nesse propósito de Deus, a presença da maldade já está aí. Porque se Ele te elegeu para ser santo, significa que é de um meio pecaminoso que Ele vai te separar. Nada mais do que isso. Então este é o propósito, para que você seja, e eu também, santo, separado da maldade, separado exclusivo para Deus. Este é o propósito. É isto que causa repulsa em todo aquele que não conhece a Deus e acha que você é melhor. Não, você não é melhor. A única diferença entre você que crê e aquele que não crê está no fato do crer. Você creu, e quando você creu, desencadeou sobre a tua vida o propósito que estava oculto em Cristo para alcançar você. Fora isso, esse propósito é para sermos santos. Quando se deu essa eleição, muitos crentes ficam preocupados se, até na hora da morte, será que eu vou, será que eu fico? Será que eu vou, será que eu fico? Será que estou no céu ou estou no inferno? Estou no céu ou estou no inferno? Estou no céu ou estou no inferno? Meu irmão, João 3,16 é muito claro, ele diz assim: porque de tal maneira amou Deus o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o apóstolo Paulo aqui disse: e vós, depois que creu no Evangelho, também foste selado pelo Espírito. Então o crer é a definição da sua eternidade.
crer em Cristo. Agora, quando a gente fala em crer em Cristo, não é aquele crer da garganta para fora. Este crer está subordinado nele à obediência. O crer em Cristo significa viver os mandamentos que Cristo assim o expôs. Ah, mas eu creio em Deus desde pequenininho. E daí? Esse tipo de crença não vai mudar nada no seu propósito final. Qual é o crer que dá realmente sentido para uma vida com Deus? É aquele crer quando de coração aberto você diz: eu aceito o plano de Deus para a minha vida. E Jesus naquele momento faz em você o milagre. O Espírito Santo opera um novo nascimento. E aí você já está salvo. Já está. Acabou. E se a pessoa não crê? Ah, eu tenho uma triste notícia. Pastor, eu não creio. Já está condenado. Essa é a realidade, irmão. Creu, salvo. Não creu, condenado. Ah, é possível a pessoa chegar no final da vida e chegar lá, levar um chocolate para o Pedro na porta do céu. Olha, Pedro, é lá, ó, lá do Brasil, chocolate bom, dá para deixar eu entrar? Irmão, não caia nessa ilusão. Em questão de salvação, se decide agora. É nesse exato momento, é quando você crê. Creu em Cristo, será salvo. Não creu em Cristo, será condenado. E eu vou dizer, não tem muro para subir. O muro ele já derrubou. Agora é interessante neste crer que há duas decisões: a divina e a humana. A divina, Deus fez tudo. Tomou a iniciativa, te elegeu antes da fundação do mundo, depois criou o mundo, depois deu a oportunidade de você nascer, te cercou de todos os bens e te conduziu até a cruz. E ali deixou você para tomar uma decisão. A decisão menor é a tua e a minha. Não fora grande a nossa decisão. Porque a salvação, ela tem a participação de 99,9% de Deus e 0,1% do homem. Aonde é que o homem entra? No crer. É aqui. Parece uma coisa simples, mas é esta que faz toda a diferença. Para que todo aquele que nele crê. Você e eu precisamos decidir. Chega um momento da vida que eu e você precisamos tomar uma decisão. Por Deus, com Deus, ou então nos separar dele para sempre. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Deus está trabalhando neste momento e colocando diante de todos a oportunidade de crer. A oportunidade. Para você e para mim. Se eu e você não cremos nele, não haverá como o projeto ser efetivado. Mas se cremos nele, o projeto está efetivado. O projeto está efetivado. Glória a Deus. Agora, essa eleição, com a finalidade de ser santo, a segunda finalidade é para sermos a imagem do Filho de Deus. Sermos esta imagem do Filho de Deus. Paulo fala da estatura de varão perfeito. Há um objetivo ou uma meta a ser conquistada nessa eleição. É para que eu e você possamos progredir e chegarmos à estatura de varão perfeito e sermos a imagem de Cristo, o Filho de Deus. Jesus é o objetivo final. E eu e você estamos no processo. Claro que temos muitas coisas que precisam ser eliminadas, muitas outras que precisam ser agregadas em nossas vidas. Mas tudo isso depende simplesmente de você e de mim. É como uma jornada. Uns estão mais na frente. É que nem os cavalinhos do Fantástico. Sempre tem os retardatários.
Sempre tem os que estão lá no Z4, né? Devagarinho, mas estão caminhando. Mas se chegar um momento, pastor, de que a trombeta soa, o que vai acontecer com aqueles que estão lá atrás? Oh, meu querido irmão, se a trombeta soar, o que lhe falta será compensado. Você não entendeu? Se a trombeta soar, o que está lhe faltando será compensado. Como assim, pastor? Sim, quando a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão e nós seremos transformados e reunidos subiremos para encontrar com o Senhor nos ares e estaremos sempre com o Senhor. Mas enquanto isso não aconteça, eu e você estamos no processo e vamos continuar neste processo. Terceiro, a eleição, ela tem o poder adotivo. O que é poder adotivo? Eu e você só somos filhos de Deus por adoção. Tudo que há neste universo é criatura de Deus. Deus só tem um filho. E este filho se chama Jesus. Os demais são filhos adotivos. Então há uma diferença em ser criatura de Deus e ser filho de Deus. Quando é que nós passamos para o lado de cá e tiramos a nossa certidão de filiação à família de Deus? Quando nós recebemos a Cristo como Salvador. Cremos nele de coração, então nós somos adotados na família. Esta adoção lhe dá todo o direito legal. 1 João capítulo 3, versículo 21, ou versículo 1 diz: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Antes não éramos filhos. João 1,11, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Simples. Como é isso? Através da adoção. Você e eu somos adotados. Então não somos filhos gerados, somos filhos adotados. Assim como há uma adoção nos trâmites legais de uma criança que você quer adotar, e aquela criança não foi gerada no ventre de uma mulher, que seja sua mulher, aquela criança foi gerada em outro ventre, e de repente ela está lá em um orfanato, esperando uma adoção, e você então chega por lá, dizendo: eu quero adotar essa criança, e a partir daquele momento, se faz uma documentação, aquela criança, ainda que não tenha o tipo sanguíneo teu, ainda que não tenha as características do teu DNA, mas legalmente, documentado, ele é o seu filho. Você não tem o DNA de Deus, você não tem, mas no juízo de Deus, na jurisprudência de Deus, você foi adotado. E o adotado tem todos os direitos legais. Todos. Por exemplo, se de repente você adotou um filho, e você tem uma riqueza e acabou morrendo, assim como recebe a herança os filhos naturais, o adotivo também recebe. Em igual parte. Não tem diferença. Se é 10 para o natural, também é 10 para o adotivo. Dá para você entender? Direitos iguais. Então Deus nos adotou em Cristo como filho. Hoje somos filhos de Deus. Temos os direitos legais, os mesmos direitos que tem Jesus como Filho único de Deus. Você e eu, adotados, temos o direito também. Por isso que Paulo diz em Romanos 8, somos herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Ah, meu querido,
Aleluia. O propósito dessa adoção é tornar-nos filhos. Outrora não éramos filhos. O que éramos outrora? Escravos, criaturas pecaminosas, destruídas e acabadas. Capítulo 2 de Efésios. Se você ler com cuidado na sua casa, você vai se assustar, porque ali está desenhado o nosso cemitério. Nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Éramos criaturas e criaturas pecaminosas. Éramos criaturas e distanciado do nosso Deus. Éramos criaturas vendidas ao pecado. Eram verdadeiros inimigos de Deus. Não tínhamos paz com Ele. Ao contrário, vivíamos em completa rebeldia. Vivíamos em completa oposição a Deus. Mas o que foi que aconteceu? A Bíblia diz: e Deus fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Toda a nossa maldade, toda a nossa miséria caiu sobre Cristo. Ainda que continuávamos no estado de escravos, mas o que aconteceu? O dia que a gente creu, a nossa certidão de nascimento na família de Deus foi assinada com o sangue do Cordeiro, e hoje somos filhos. Foi isso que aconteceu. Agora somos filhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E como filhos, qual é o propósito final? Paulo parece que está cantando e ele disse: para o louvor da sua glória. Louvor da sua glória. O que é isso? Louvor da sua glória, pastor? Meu querido irmão, eu sei que Araçatuba é uma cidade importante. Eu sei que há muitas coisas boas nessa cidade. Mas não existe nada mais importante para Deus nessa cidade do que você. Aleluia. Nada, absolutamente nada. Você pensa que Deus está preocupado com o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Prefeitura Municipal? Esquece disso. A preocupação de Deus é com os seus filhos. É com o seu bem-estar. Sabe o que Deus faz, irmãos? Eu posso imaginar, ainda que não tenha uma mente muito fértil, mas eu posso imaginar. Você já pode imaginar comigo, Deus chamando um arcanjo, um anjo, um querubim, dizendo: está vendo lá? É meu. Meu. Você diz: mas será, pastor? Lembra o que foi que Deus disse para Satanás? Observaste o meu servo Jó? Significa que Deus estava observando, e o que Jó fazia trazia contentamento no coração de Deus. Nada mais reflete a glória de Deus neste planeta do que a tua vida. É por isso que Jesus sempre dizia: para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Para isso. Quando você faz a coisa certa, você promove alegria no coração de Deus e a glória dele resplandece. A Bíblia diz que os céus e a terra estão cheios da glória de Deus. Essa é uma realidade. Mas a glória de Deus resplandece com maior fulgor na tua vida como cristão. É por isso que você foi eleito. Interessante que a eleição dos homens são muitos elegendo um. Na eleição divina é um elegendo a todos. Há espaço para todos. Se nós elegemos um e essa pessoa ocupa o posto, os demais terão que esperar. Mas Deus, a eleger todos, há um posto para cada um de nós.
Então tu és eleito, meu irmão. Tu és eleito para ser o habitante da eternidade. A tua pátria é os céus. A Nova Jerusalém é a capital. E é para lá que eu vou. É para lá que eu estou indo. Você é eleito, cidadão dos céus. Ele te elegeu. E como é tão real esta eleição, e eu quero fazer uso aqui dos versículos 13 e 14, ela só se tornou possível, né? Quando ele fala assim no versículo 13: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, ouvido, mas não é ouvido qualquer coisa, é a palavra da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O evangelho da vossa salvação. E agora vem a nossa parte. E tendo nele também crido. Nunca uma palavra se tornou de tamanha importância aqui para o nosso lado humano. E tendo também nele crido. Porque se tudo que ele fez não houver uma crença da tua parte fiel, tudo é vão. A cruz é vã, a morte de Cristo é vã para aqueles que não crê. A pregação do evangelho é vã para aqueles que não crê. Mas para aqueles que creem, hão constatado que é o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a justificação de Deus para a humanidade. Aleluia. E aí ele disse: e tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Selado. O que é isso, selado? Quando você vai colocar uma carta no correio, você coloca um selo nela, né? Aquele selo significa que aquela correspondência, ela é inviolável. Que o governo, neste caso os correios, tem responsabilidade para fazer aquela carta chegar ao seu destino. É isso que aconteceu. O dia que você creu em Cristo Jesus, o Espírito Santo te selou. Glória a Deus. Este selo é inviolável. Ninguém pode rompê-lo. Ninguém pode quebrá-lo. Está na tua vida. E tem uma outra verdade. Este selo promete a você que você vai chegar ao destino. Ele te selou para mandar para onde? Para mandar aos céus, meu irmão. E você vai chegar lá. Levante a tua mão e diga: eu vou chegar nos céus. Oh, minha alma te alaba, Cristo. Aleluia. E aí o versículo de número 14, para fechar com chave de ouro, disse mais: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aqui ele está usando uma linguagem de transação comercial. A pessoa naquela época comprava uma propriedade, e como garantia que um dia ele ia reaver toda a propriedade, ele levava parte daquela propriedade. Alguma coisa da propriedade ele levava, como penhor, e levava com ele. Aquele penhor era o testemunho vivo de que um dia a propriedade toda iria lhe fazer parte.
Deus, para mostrar a você que você foi eleito para ir morar no céu, Ele deixou um penhor na tua vida. E qual é o penhor? A presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós. E Paulo disse: o Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Levante a tua mão e o adore. Oh, glória a Deus. E o interessante, irmãos, que o processo seletivo do nosso país tem o seu tempo, começo, meio e fim. Mas você foi eleito, e essa eleição sua só teve começo, ela jamais terá fim. Nunca mais você deixará de ser filho de Deus. Segura a tua mão no alto, não é possível. Nunca mais você deixará de ser filho de Deus. Você já viu algum ex-filho? Tem ex-esposa, ex-esposo, ex-noiva, ex-noivo, mas ex-filho não existe. Você foi eleito para ser filho de Deus para todo sempre. Você pode até dizer para os anjos: estou chegando, estou chegando, estou chegando. Os céus te aguardam, os céus te esperam, os anjos esperam, outros já chegaram, outros estão a caminho, e nós também estamos chegando. A nossa morada celestial, fomos eleitos para louvor e glória do nome de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Foi isso que Ele fez. Aleluia. Os homens estão brigando por uma eleição de 4 anos. Brigar por eleição de 4 anos é para fraco. Nós somos eleitos é para a eternidade, meus irmãos. Aleluia. O seu mandato não terá fim. Aleluia. Eu estou feliz da vida nesta noite. Fique em pé, por favor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai eterno, Deus santo, como teus filhos, Senhor, adotados em Ti nesta noite, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, herdando as Tuas promessas, sendo co-herdeiro da Tua bendita e eterna pessoa, Senhor Jesus Cristo, te pedimos, Senhor Jesus, que a Tua providência seja sobre a nossa vida, como o Pai cuida de nós, Senhor Jesus Cristo, como o Pai olha para as nossas necessidades nesta noite, neste dia. Estende as Tuas mãos, Senhor Jesus, sobre a Tua igreja, sobre este povo que foi comprado, que foi adquirido pelo Teu precioso e eterno sangue derramado na cruz do Calvário. Senhor meu Deus, eleito segundo a presciência de Deus Pai, ainda antes que o mundo se formasse, Tu já sabias, Senhor Deus, o que cada um de nós seríamos diante da Tua presença, herdeiros, cidadãos dos céus. Na verdade, Senhor Jesus Cristo, que mediante a fé nós somos aperfeiçoados. O escritor aos Hebreus diz que nós somos forasteiros, que nós somos errantes, que nós estamos de passagem aqui nesta terra.
Senhor meu Deus e meu Pai, e com certeza nós haveremos de herdar as mansões celestiais na tua bendita e eterna pessoa. Cada um dos teus filhos, Senhor, tem a chancela do teu Espírito Santo, tem a presença do teu Espírito Santo, que se movimenta em cada um destes com gemidos inexprimíveis. Senhor meu Deus e meu Pai, renova a tua igreja nesta noite, renova os teus filhos nesta noite, renova os obreiros da tua presença nesta noite, renova a tua eleita nesta noite, na tua bendita e eterna presença, ó Deus Santo. Assim eu peço e te agradeço em teu nome, Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Graças a Deus. Somos eleitos. Graças a Deus.